Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Se o Léo está passando na rua e alguém assalta ele e leva o celular, não vai conseguir acessar, porque não tem a senha. Mas o Léo guarda a senha desse celular na memória dele. E talvez as pessoas pudessem entrar na cabecinha do Léo e descobrir essa senha. A Origem é um filme que fala sobre pessoas que entram em sonhos para roubar coisas, roubar informações ou inserir algumas falsas informações ali dentro. Esse é um dos filmes mais lembrados, talvez dos últimos 15 anos. Muitas pessoas mencionam ele com frequência, inclusive usam o nome em inglês Inception para definir essas coisas que ficam dentro uma da outra, entendeu? Antigamente era bonequinha russa. Hoje, quando você quer falar sobre isso, você usa o termo Inception. E é sobre esse filme que a gente fala hoje aqui no canal Piuí, tentando entender se ele realmente é tão bom assim ou se isso é só balela, é só coisa que botaram aí na sua mente. Então apague as luzes do seu quarto, mas toma cuidado para não dormir, porque tá começando aqui mais um filme stop no canal Piuí, hoje sobre A Origem. Eu seria capaz de investir milhões para conseguir criar uma máquina de invasão de sonhos, para entrar na cabeça de cada um que assiste vídeo do canal Piuí, para inserir uma ideia, uma pequena ideia, mas que mudaria tudo. Deixe o like. Tem sonhos que são tão reais que às vezes você acaba de acordar e duvida que era um sonho. A sua esposa que sonhou que você traiu ela, que o diga, né? Você vai ficar o resto do dia sendo culpado por algo que estava na cabecinha dela. E o Christopher Nolan tinha uma ideia na cabeça dele de como aproveitar esse lance de sonhos para fazer um filme dele. E caso você não saiba, o Christopher Nolan começou muito bem em Hollywood, porque o primeiro filme de destaque dele foi Amnésia, que para muitos é o melhor filme dele. Aliás, é um filme muito bom, também devia ter aparecido aqui no Piuí já, né? Faz tempo. Mas ainda não apareceu diferente de outros filmes, porque depois disso o Nolan começou a virar esse cara de blockbusters, de grandes filmes. Foi fazer lá a trilogia Cavaleiro das Trevas, tava ali no auge, nas cabeças, todo mundo falava sobre esse cara e foi justamente nesse período que ele pensou assim, bom, agora eu vou pegar essa ideia que passou anos cozinhando na minha cabeça e vou dar vida a ela. O Nolan queria criar um filme onde houvesse um mundo dentro de outro mundo, muito baseado em obras como Matrix e Cidade das Sombras. Ele decidiu que faria isso dentro dos sonhos das pessoas. Esse mundo não seria qualquer mundo, seria um sonho. E esse filme não seria nada filosófico como sugere o tema, mas sim um blockbuster de ação, com direito a tudo que o gênero oferece, muita loucuragem, muita correria. É uma loucura que, por incrível que pareça, deu muito certo. Lançado em 2010 com o roteiro e direção de Christopher Nolan, Inception, A Origem abre com o personagem do Cobb, do Leonardo DiCaprio, acordando numa praia e sendo levado até Saito, personagem do Ken Watanabe. E ele tá com aquela maquiagem de muito velho, envelhecido, e ele tá meio perdido, sem entender. O Cobb tá perdido também, sem entender. E o Saito, a única coisa que ele lembra era de um tal sonho. Pertencia a um homem que conhecia em um sonho meio esquecido. Um homem que possuía conceitos muito radicais. O filme corta então pro Cobb e o seu parceiro Saito dentro de um sonho tentando roubar informações, veja só, do Saito, que agora está jovem. Acontece que o que eles não sabiam é que o Saito tinha experiência com isso, ele estava preparado para receber esses invasores nos seus sonhos, então de repente aqueles dois caras que fazem de tudo para não ser notados e para que a pessoa não perceba que está num sonho, eles são descobertos e começam a ser caçados. Eles até conseguem acessar algumas informações que eles precisavam, mas eles não se dão por satisfeitos, até porque o Saito percebe que está num sonho e ele acorda. E agora eles estão num hotel onde o Saito trai a esposa dele. Eles estão conversando e tudo mais, ele cai no tapete e daqui a pouco ele percebe que esse tapete não é como o tapete que ele lembrava, porque ele não está na realidade, ele está num sonho dentro de um sonho. Não estou deitado no meu apartamento. Conseguiu fazer jus à sua reputação, Sr. Cobb. Eu ainda estou sonhando. Ou seja, a missão dos dois de fazer algo no sonho do Saito fracassa, porque ele percebe o que estão fazendo. Mas ele fica muito impressionado, porque o Cobb foi em duas camadas de sonho, ele foi no sonho dentro do sonho, ele é habilidoso. E é aí que o Saito, que você pensa assim, pô, deve estar morrendo de raiva do cara, ele mostra que não. Na verdade, ele ficou interessado no Cobb. Ele decide contratar esse cidadão para que ele faça uma inserção, uma inception.
para que ele coloque informações nos sonhos de um rival dele, o Fisher. Isso porque o Fisher, na verdade, é o filho do rival dele, que tem uma empresa muito grande, que vai dominar completamente o nicho de mercado deles, só que o velho tá para morrer. E ele gostaria que o Cobb inserisse na mente do filho dele, o Fisher, a ideia de que o velho, na verdade, quer que ele, olha, acabe com a empresa, entendeu? Desiste disso aí e vai fazer sua própria firma. O filho dele logo irá herdar o controle da corporação. Preciso que ele decida desconstruir o império do pai. O Arthur, personagem do Joseph Gordon-Levitt, acha que isso é impossível. Afinal, não tem como implantar uma ideia. Você até pode roubar informações e tal, mas implantar a ideia, isso é impossível. Só que o Cobb fala, na verdade, dá sim, e eu já vivenciei algo parecido com isso. A mente do sujeito sempre pode rastrear a origem da ideia. A verdadeira inspiração é impossível de se forjar. Recebe a inteligência. E o Cobb tem interesse nisso porque ele está com a ficha suja. Ele não pode pisar nos Estados Unidos, ele tem um passado meio sombrio, que a gente não sabe exatamente o que rolou, e o Saito fala pra ele, ó, se tu resolver pra mim, eu limpo a tua ficha em 10 segundos. Eu preciso de uma garantia. Como saberei que vai cumprir o que diz? Não pode. Mas eu posso. Eles então fazem o famoso Team Up, que é juntar o time para fazer a missão. Eles precisam de um novo arquiteto e assim eles vão até uma universidade onde tem essa tal Ariadne, que é muito habilidosa, consegue trabalhar muito bem com desenho de prédio e tal, e ela vai ser a pessoa que vai engenhar o sonho, vai fazer as construções. A Ariadne é essa que é aluna do sogro do Cobb. Quero que conheça o Sr. Cobb. Oi, muito prazer. Além da Ariadne, tem também o Ames, que é um impostor profissional. Basicamente o que ele faz é conseguir mudar a sua imagem, o seu jeito de agir, e assim quando ele entra no sonho de alguém, ele não é mais o Ames, ele é uma pessoa conhecida, ele é um pai daquela pessoa, ele é uma mãe. Entendeu, né? Sou eu, abestado! E também tem o químico Yusuf, que é o cara que vai fazer a melhor melatonina do rolê, entendeu? Vai cair na bebidinha dos caras e eles vão dormir pra caramba. Aqui a gente começa a ver um pouco do treinamento, especialmente da Ariadne, porque ela é uma estudante, ela não tem experiência que nem o resto da equipe, entendeu? Então o Cobb chega nela, eles entram em um sonho dele e ele começa a mostrar como as coisas funcionam, como aquela realidade, por mais que pareça real, tem algumas características muito particulares dela. E aqui tem várias cenas muito lembradas do filme, como o momento que eles estão caminhando na rua e de repente, eles sobem na parede e é a rua que tá continuando. Momento que ele fala, olha, a física aqui pode ser alterada, afinal é um sonho. E aí ele faz com que a cidade se dobre ao meio, para depois a Marvel copiar lá em Doutor Estranho. Minha pergunta é, o que acontece quando você começa a bagunçar com a física dele? Eu vim barganhar. E por falar em copiar, tem também um momento que ela vai manipular essa realidade, colocando um espelho na frente do outro, botando a mão, quebrando isso, que aí nesse caso foi a Origem que copiou Páprica. Segundo o Christopher Nolan, nunca nem viu, né? Páprica? Que é isso? Nem sei. Por mais que tenha várias coisas visualmente muito parecidas, em Páprica inclusive tem lá o dispositivo para entrar no sonho, mas o Nolan nunca viu. Eu não lembro disso aí, não. E nesse rolê pelos sonhos, a Ariadne também acaba descobrindo que o Cobb sofre de uma doença chamada Mal. Esse é, na verdade, o nome da falecida esposa dele. Nome ruim, né? É um nome complicado, ainda mais aqui para nós brasileiros, né? Ela é Mal. E ela é má, né? Eu sou mal. Ela aparece nos sonhos do Cobb e meio que atrapalha a operação dele, entendeu? Porque ela desconcentra ele. Ele tá ali no sonho e tal, de repente ele olha pro lado, tem a ex-mulher dele falecida, daí já fica aquele climão, entendeu? Mas como assim ex-mulher falecida? E aí que vem uma das explicações do filme, uma de várias explicações do filme. A Mal morreu, mas ela ainda vive nas projeções que o Cobb faz dela. Então ele lembra dela o tempo inteiro, ela acaba sendo personificada por essa lembrança e aparecendo ali. E o Cobb talvez tenha que se resolver como terapeuta, porque ele se sabota muitas vezes, né? Ele tem um problema de autossabotagem, então o tempo inteiro a Mal, personificada nas memórias ali do nosso querido Cobb, vai fazer um monte de merda. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, né?
Aliás, por falar em explicações, a personagem Ariadne é basicamente a orelha dessa trama aqui, porque ela vai aprender como é que funciona o mundo, e quem vai explicar pra ela? O Cobb, o Arthur, o Ames. Cada personagem vai explicar o funcionamento. Aliás, o tempo passa diferente nos sonhos também. Por exemplo, uma soneca, quer dizer, um bom sono de 10 horas, faz com que você viva na primeira camada do sonho 8 dias. Mas se você abre uma nova camada, nesse segundo nível, agora serão 6 meses. E se você abrir mais uma camada nesse terceiro nível, 10 anos. Tudo isso? Outra regra importante é que para você sair de um nível, para você ser acordado, né, para você voltar para a realidade, precisa ter algum movimento brusco, tipo aqueles que acontecem quando você acorda e acha que tá caindo, entendeu? É o que eles chamam de chute. Então, todas as vezes que o cara tá na terceira camada, ele tem que receber um chute para poder ir para a segunda camada, para poder receber um chute, para ir para a primeira, para receber um chute para voltar para a realidade. O cara sai todo roxo dessa brincadeira. O que é um chute? Isso, Ariadne, é um chute. E geralmente as pessoas podem acordar facilmente dos seus sonhos, afinal todo mundo dorme, todo mundo sonha e qualquer chute faz com que você acorde. Mas dependendo do químico que você utiliza para dormir um pouco mais pesado, pode ser que isso não funcione tão bem assim. E conforme você está percebendo, a gente está dando explicação atrás de explicação. E o filme faz o quê? Explicação atrás de explicação. O que incomoda muita gente. Eu acho que foi a partir desse filme, na verdade já começou um pouco ali com Batman Begins, explicando como é que funciona os equipamentos do Batman, que é essa fama do Nolan explicar absolutamente tudo, né? Aqui se fortaleceu porque de fato ele explica tudo. O que eu acho que não tem como ser de outra maneira, entendeu? Esse filme fala sobre um conceito que é muito abstrato, invasão de sonhos. Tá, tem o Páprica que também fala sobre entrar nos sonhos, mas não é como se fosse um roubo a uma diligência, um roubo a um trem, um roubo a um banco. Tudo isso é de mais fácil entendimento, porque são coisas cotidianas. A gente entende como é que funciona uma edificação e tudo mais. Agora sonho é uma parada tão diferente que sem essas explicações, ninguém entende nada, né? Eu não entendi. E o Nolan gosta de colocar essas regrinhas, esses detalhes no filme dele, ele meio que arquiteta as coisas de uma maneira que elas não são tão simples. Então eu também entendo que nesse filme faz sentido que ele explique. Ao mesmo tempo, eu também entendo quem se incomoda um pouco mais, né? Ele disse que uma das inspirações dele para isso foi Matrix. Matrix também tem o personagem do Neo, que é a orelha, e eles vão acabar explicando para ele as coisas. Só que Matrix ilustra de uma maneira muito mais criativa essa explicação, enquanto a origem, na maioria das vezes, de fato é um cara explicando para o outro exatamente como funciona de uma maneira super didática. Então eu acho que talvez os diálogos não sejam tão felizes assim, ou simplesmente falte uma maneira um pouco mais visual de mostrar como isso funciona. Que é um exemplo bom, como o Léo trouxe Matrix, tem um momento em que o personagem Lawrence Fishburne pega e fala assim: as máquinas fazem com que os humanos virem isso. E ele mostra uma pilha, não precisa de mais nada, tu já entendeu completamente. Se fosse no filme do Nolan, ia ele explicar exatamente como é que o ser humano vai virar energia. Você fornece energia, então é como se eu fosse uma bateria? Exatamente, você é uma bateria. Seria assim, entendeu? E às vezes isso é demais. E sem dizer que tem boa parte dos diálogos que são até um pouco posados demais. É uma coisa que eu não lembrava muito bem, como eu vi esse filme há um bom tempo atrás, e eu sou muito fã desse filme, tipo, eu vi de 2010 a 2015, sei lá quantas vezes, mas eu dei uma pausa de 10 anos e nunca tinha revisitado o filme. Aí eu fui rever e percebi essas paradinhas, tipo, um personagem fala uma coisa e o outro completa. Tipo assim, vamos invadir um sonho. Mas isso vai ser muito perigoso. E quando é que não foi? E perceba, a gente fala bastante de vícios de diretores, como o Michael Bay toda hora girando a câmera em volta dos personagens, mas o Nolan tem um vício aqui também, que é sempre que alguém está explicando uma coisa, a câmera vai estar sendo lateralizada assim, ó. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Não, porque eu acredito que uma emoção positiva sempre supera uma emoção negativa. Todos desejam uma reconciliação. A equipe ainda tá se preparando quando o velho pai do Fisher bate as botas. E aí chegou a hora deles colocarem um plano em ação. Como a gente falou, o tempo se passa diferente nos sonhos. E o plano dessa galera toda é muito simples. Eles querem entrar na mente do Fisher ali nos sonhos e implementar a ideia de que o pai dele deixou meio que um testamento ou simplesmente uma ideia de que o Fisher não deveria continuar a empresa, porque, cara, ele não deve ser igual ao pai dele, ele poderia fazer a própria empresa, entendeu? Pega o dinheiro da empresa, vende, aposta tudo no tigrinho. Clica no meu
link! E mais do que isso, eles vão botar tudo no rabo do tio do Fisher, que é um cidadão que na verdade sempre apoiou o garoto, tava junto ali na empresa e tudo mais, mas eles vão tentar botar esse cidadão como o bandido, como o cara que quer continuar com a empresa para poder desviar, para poder roubar dinheiro, essas coisas aí que todo velho tio faz. Então podemos aproveitar isso? Podemos sugerir que ele desmonte a empresa do pai como um jeito de mandar o velho pro inferno. O Saito, para que isso se torne possível, adquire uma companhia aérea. Que é a mesma piada que o Nolan fez lá em Batman, quando o Bruce Wayne fala que comprou o restaurante. Aqui ele diz que comprou a companhia inteira, então todas as aeromoças, o piloto, é tudo uma galera dele, entendeu? E, inclusive o Saito vai participar disso, porque ele quer ver se eles estão fazendo um negócio direito. Mas é uma missão perigosa, a gente não tem espaço para turistas. Mas essa missão vai ter. Se eu entrar com você. Não tem lugar para turistas num serviço como esse, Sr. Saito. Mas desta vez vai ter sim. Mas enfim, todo mundo entra nesse avião e ali o Cobb pega o Boa Noite Cinderela feito pelo Yusuf e bota ali na bebidinha do nosso Peaky Blinder Fisher, que toma aquela parada e ó, capota o Corsa. Eles acordam no meio de uma cidade chuvosa e a missão é muito fácil, abordar o Fisher e começar aquela missão de sequestrá-lo, de inserir ideias na cabeça dele. E quando eles botam ele dentro do carro e levam até o local, o que acontece? Um trem atravessa no meio da estrada, batendo em todos os carros. Como é possível um trem fazer isso numa cidade? Isso porque o Fisher, assim como o Saito, ele não tá despreparado não. Esse cara aí fez um cursinho do Senai para se proteger de ataques em sonhos. Então o pessoal achou que ia ser só entrar ali, implementar uma ideia de que o pai dele queria que ele dissolvesse a empresa, que ele fosse ter a sua própria empresa, fosse trilhar seus próprios passos, mas na verdade eles vão ter que enfrentar uma galera, viu? Começa um tiroteio no meio da cidade, eles vão até um pavilhão e lá eles têm que adaptar o plano, né? Afinal, o Saito foi atingido durante esse tiroteio. E aí os personagens falam, tá, mas é só matar ele que ele vai acordar lá no avião. Acontece que o sedativo do Yusuf é muito poderoso e se ele morrer no sonho, ele vai parar no limbo. Me fudi! Que é uma camada de sonho diferente, onde o tempo se passa de uma forma ainda mais absurda e as pessoas podem simplesmente ficar presas até envelhecerem. Mentalmente, né? Porque o tempo lá embaixo passa de outra maneira. Quando acordar, nem vai se lembrar de que fizemos um acordo. O limbo vai se tornar sua realidade. Vai ficar perdido lá por tanto tempo que vai se tornar um homem velho. O Cobb, como sequestrador, bota a arma na cabeça do Fisher e fala, passa o código, passa o código. E o Fisher escreve qualquer coisa porque ele não sabe que código eles querem. E aí eles têm um número. Guarda esse número e agora está na hora de ir para a segunda camada. Botam o Fisher para dormir e bora descer. O pessoal então vai para essa segunda camada que se passa em um hotel chiquérrimo, bonito, e ali eles mais uma vez vão ter que enfrentar vários guardas armados e vão perceber que cada vez esse sonho se torna mais perigoso. E o Cobb então vai entender que o plano que eles tinham vai ter que ser alterado de novo. Ele vai ter que manipular a mente do Fisher de uma outra maneira. E é aqui que ele decide que vai revelar para o Fisher que isso, na verdade, que ele está vivendo é tudo um sonho. Sr. Fisher, eu estou aqui para protegê-lo, caso alguém tente acessar sua mente através dos seus sonhos. Só que ele não fala toda a verdade, porque ele comenta, isso aqui é tudo um sonho e eu sou o seu subconsciente treinado. Eu estou aqui para ajudar você a se livrar dessas tretas todas. Então, confia em mim. E o Fisher cai que nem um patinho. Preste atenção à estranheza do tempo, à mudança da gravidade. Está em um sonho. Como a gente falou, o sonho tem várias regras. Uma regra muito importante é que o sonhador não pode pirar demais, fazendo coisas muito impossíveis, porque senão vai perceber que está num sonho e vai querer acordar. É por isso que tem que ser mais pé no chão, não pode puxar um sabre de luz, não pode puxar um dragão, entendeu? Porque senão isso aí vai acabar avisando o sonhador. Então, é uma desculpinha que ele dá aqui pro Nolan poder aplicar todo o realismo dele. Tem uma cena que exemplifica muito isso, que o Arthur tá lá dando um tiro com um fuzil em alguém, e daqui a pouco aparece o Ames e fala, não podemos ter medo de sonhar alto. Ele puxa o lança-granada e começa a dar tiro. Esse é o máximo de extrapolação que o Nolan consegue ter, sabe? Vou fingir que não vi. E essa regra também serve para falar sobre objetos que fazem com que eles percebam que não estão na realidade, espécies de amuletos. O Cobb, por exemplo,
ele tem um peão, que quando ele gira nos sonhos, esse peão fica girando eternamente. Ou seja, se ele girar e o peão nunca parar, é porque ele está num sonho. Agora, se o peão cair, é porque de fato ele está na realidade. E aí eles todos têm isso, entendeu? Inclusive a Ariadne monta o seu objeto para que ela não acabe se perdendo em algum sonho, acreditando que está na realidade. E por falar em regra, isso aqui não para, é quase um TED Talk. Se liga, tudo que acontece em uma camada de sonho pode interferir na outra. Na primeira camada, eles estão numa van e o Zuf está pilotando, fugindo de vários guardinhas, enquanto está chovendo. Então toda hora essa caminhoneta balança de um lado para o outro, e às vezes entra água. Quando essa caminhoneta balança, o que acontece com a física do prédio onde está o Arthur? A gravidade dele é alterada, então no momento em que o cara passou num buraco e todo mundo levantou na van, o Arthur, que tá lá no hotel fugindo dos guardas, ele tem essa mesma sensação, ele meio que fica no ar com a gravidade sendo alterada e o corredor todo deformado. Essa cena é foda! Puta que pariu, o corredor começa a girar e o Arthur vai girando junto com ele, fugindo dos guardinhas. Cara, que cena foda! E obviamente, né, como é o Nolan, ele não vai aceitar fazer as coisas no CGI. Então ele mandou construir um corredor em tamanho real e girar numa máquina, para os atores poderem passar no meio daquilo. Cara, isso aqui é a magia do blockbuster de verdade, porque que porre que é a gente assistir um filme que é todo feito de CGI, com um monte de boneco jogando raio pros lados, cara. Que saudade de um dinossauro de verdade num filme, de verdade, ou de um corredor que gira mesmo. Porque se esse corredor que gira fosse feito num computador, você ia olhar e ele jamais pareceria tão real quanto ele é. E como ele foi feito, esse corredor de fato, o que acontece? A câmera passa sem muitos cortes, mostrando toda a extensão dele. Não precisa ficar grudando a câmera no ator pra tu não ver como é que funciona aquela parada. Não, o diretor tem a liberdade de poder tirar toda aquela locação. E aí, cara, essa cena é foda. Você que é foda. Isso é o Arthur, tá? Porque Cobb e sua turminha já foram, olha só, pro terceiro nível. Onde é que é o terceiro nível? Fodendo nevasca lá. Neve, é uma fortaleza no meio da neve. Né? A missão do COD, né? Parece uma missão do COD, é uma fortaleza no meio de uma nevasca desgraçada, com um monte de sniper só esperando quem vai se aproximar. E isso aqui é muito foda, porque o Cobb convence o Fisher que eles vão entrar na mente do tio dele. Porque o Fisher, nessa altura do campeonato, começa a pensar que o tio tá querendo passar a perna nele. O Cobb meio que brinca com a mente do rapaz, falando, olha, teu tio é um arrombado. Vamos entrar na mente dele pra ver o que ele tá escondendo. Só que, na verdade, ele tá entrando na própria mente, né? Olha, esse conceito é foda, vai tomar no cu, cara. Esse conceito é da hora, cara. Preciso que faça com ele o mesmo que ele pretendia fazer com o senhor. Vamos entrar no subconsciente dele e descobrir o que ele não quer que saiba. O grupo chega nesse nível e aqui é tiroteio pra todo lado, é o Ames tentando invadir por um lado, é o Fisher e o Cobb pelo outro, e eles conseguem, de fato, Fisher e Cobb entrar na fortaleza. Eles estão lá dentro, eles estão tentando achar um cofre, a missão está dando certo, quando de repente aparece Mal, a ex-esposa de Cobb. E ela, meus amigos, atira no Fisher, criando um problemaço pra todo mundo. Olá. Depois de ver a projeção de sua esposa matar o Fisher, aí sim que o arrombado do Cobb decide que vai atirar nela. Eles descem lá, só que agora tem um outro problema. O Fisher tem que acordar, ele está no limbo, porque como ele morreu dentro do sonho, ele foi parar lá no limbo. O pessoal vai ter que descer junto no limbo para buscar ele e levar ele de volta lá pro terceiro nível. Eles entram nessa camada e ali encontram uma cidade inteira que foi feita pelo Cobb e pela Mal. E aí a gente pode ver o que realmente aconteceu na história desse casal, porque no passado eles tinham esse lance de entrar no sonho e olha só, vamos viver, vamos ver como é que é isso aqui. E cada vez mais eles gostavam de viver no sonho. Então eles começaram a construir uma grande cidade que tinha várias memórias dos dois, memórias de infância, memórias de família, um lugar onde eles viviam, onde eles adoravam ficar. Só que com o passar do tempo, o Cobb percebeu que a Mal, ela realmente estava vivendo aquela realidade dos sonhos e ela não conseguia mais diferenciar o que era sonho e o que era vida real. E o detalhe é que esse casal tinha 2 filhos.
Então ela tava completamente viajando e ele sabia que ele precisava voltar, entendeu? Tá legal, a gente já viveu o sonho, foi bacana, mas agora vamos voltar. Tu acha que sei ver a diferença? Se esse sonho é meu, por que eu não consigo controlar isso? Porque não sabe que está sonhando! Porque assim, você fala, mas eles ficaram quanto tempo lá embaixo? Justamente por causa da dilatação temporal, na vida real passou, sei lá, um dia, 2, um final de semana, sei lá. Enquanto no limbo eles viveram histórias e mais histórias, 50 anos. Eles envelheceram juntos enquanto faziam seus prédios e brincavam e imaginavam. E o Cobb não conseguia mais fazer a Mal sair de lá. Então o que ele decidiu? Vou fazer uma inserção, vou fazer uma Inception, vou colocar uma ideia na mente dela. Foi aqui que ele fez isso pela primeira vez. E a ideia que ele colocou na mente dela foi: esse mundo não é real. Então ele foi lá, conseguiu achar um cofre dentro da mente, dentro dos sonhos da Mal, botou essa ideia e aí ela entendeu, puxa, esse mundo não é real. Era tudo mentira! O que é essa ideia? É justamente o peão. O peão nunca foi o totem do Cobb. O peão era o totem da Mal. Então ele botou girar aquele bagulhinho, ficou girando. Quando ela abriu o cofre, ela percebeu que ela estava num sonho. Então ela, junto com o Cobb, decidiu, bom, a gente tem que sair daqui então, vamos acordar para a realidade. O problema é que depois de acordados, 50 anos eles viveram lá, essa ideia ficou na cabeça dela ainda. Ela não se desvencilhou, ela estava na realidade achando que estava sonhando ainda. Ela fez com que 3 psiquiatras diferentes a declarassem sã. Impossível eu tentar explicar a natureza da loucura dela. E ela sabia que se ela estivesse num sonho e ela morresse, aí ela acordaria na realidade. Então a Mal tentou convencer o Cobb a tirar a própria vida junto com ela, para eles dois irem junto para essa suposta realidade que ela estava esperando, mas ele não quis. E aí o que ela fez? Tirou a própria vida e deixou um cenário de merda para que ele fosse acusado de ser o responsável por isso. Então, a partir do momento que a Mal morreu, ele não só perdeu a sua esposa, como ficou com a culpa por ter feito ela tirar a própria vida e ainda ficou com a ficha suja e não pode mais ver os filhos. É por isso que o tempo inteiro ele tem visões dos filhos do casal nos sonhos, mas ele nunca consegue ver o rosto dessas crianças, tá? Estes são os nossos filhos. Veja. James! Philippa! Não faça isso, amor, por favor. Então é bem bizarro ver que essa ideia que ele implantou na mente dela, ele fez com uma boa intenção, ele queria libertar ela daquela situação. Só que a parada criou raízes, como se fosse um câncer ali dentro da mente dela. Então, de certa forma, ele é meio que o vilão também, né? Meio que sem querer, mas é, né? Eu adoro o conceito do filme, mas pra mim a trufa é o personagem do Leonardo DiCaprio, é o Cobb. Eu acho que é muito bem trabalhado esse lance da inserção aqui na vida do casal, que mostra como foi a primeira experiência dele, o impacto que isso teve e por que ele fica fugindo de alguns traumas o filme inteiro. Acho um puta personagem e é interpretado por um puta ator. E eu acho muito bizarro, pra mim é muito curioso como em 2010 ele estava em A Origem, que fala sobre um marido com problemas com a esposa e os filhos, e também estava em Ilha do Medo, que fala basicamente da mesma coisa, o mesmo lance de realidade, não é realidade, a loucura que bateu na mulher e como ela lidou com isso. É bem doido essa parada, né? O Leonardo DiCaprio é muito bom, cara. Muito obrigado. A Mal está lá com o Fisher, fazendo ele de refém, porque a Mal fica o tempo inteiro tentando atrair o Cobb de volta para o limbo, para viver com ela e tal. Na verdade não é ela fazendo isso, é a projeção dela, você entendeu já, né? E nesse momento a Ariadne aparece lá, vai resgatar o Fisher e a Mal dá uma facada na barriga do Cobb. E aí a Ariadne mete pipoco no coco da Mal. Isso parece real! A Mal decide que vai se jogar do prédio e levar o Fisher junto, porque aí eles vão acordar na camada anterior. E ela fala pro Cobb, vamos junto. Só que o Cobb tá lá com a Mal nos braços dele e ele diz assim, olha, quer saber, vão vocês, que eu vou ficar aqui e eu vou achar o Saito, porque ele precisa do Saito para limpar a ficha dele na vida real, que aí sim ele vai poder ver os seus filhos. Então a Ariadne vai, se joga do prédio e o Cobb fica no limbo. Acha o Saito e traga ele de volta! Tá legal! Na camada 3, o Fisher acaba sendo acordado, o Will estava lá fazendo um desfibrilador nele, e aí ele acordou do limbo, foi parar lá, levantou e daí ele vai ter o contato com o cofre. Finalmente a gente vai descobrir o que estava sendo guardado na mentezinha dele, ou na mente do tio dele, como o Fisher imaginou. E aí, ao abrir o cofre, ele não vai encontrar um totem que nem o peão da Mal, mas sim o seu próprio pai no leito de morte. E ele tá justamente naquele quarto de 2001, né? Ao se aproximar do seu pai, o Fisher tem uma conversa
os dois se reconciliam e o pai dele fala, olha, o que sempre me incomodou é que você quis ser como eu, mas você não precisa ser como eu, você é muito mais, meu filho. Vai lá, vai, voa, brilha, joga fora a empresa do pai, acaba com essa tal, desse Banco Itaú e vai fazer a sua própria empresa, vai fazer entendeu? teus filmes, vai. Vai fazer teus filmes, meu amigo. Queima tudo que tu tem aí de grana do Itaú Unibanco, vai fazer filme com isso aí, pô. Eu entendi a referência. E além disso, o Fisher também encontra um catavento que o pai teria guardado desde a época que ele era criança, mostrando que, por mais que o pai fosse um cuzão, ele amava o filho. Tem uma espécie de reconciliação entre os dois. E eu gosto que tem tipo o Ames lá, o personagem de Tom Hardy, assistindo de ladinho assim. Em resumo, o plano deu certo, ele comprou a ideia de que o pai dele realmente queria que ele seguisse a sua vida, ele não precisa viver essa vida de herdeiro, entendeu? Vai ser feliz, ele vai desfazer a empresa e o Saito vai se dar muito bem. Quer dizer, isso se o Saito sair do limbo. Tá bom, eu não vou aguentar mais. O chute lá da primeira camada dá certo, o chute lá da segunda camada dá certo e o chute da terceira camada dá certo. O pessoal todo vai acordar e vai voltar lá para a primeira camada para depois acordar no avião onde é a realidade. E enquanto isso, a gente vê que, pô, mas cadê o Cobb? Cadê o Saito? Eles não acordaram ainda, né? Ih, rapaz. O filme então corta lá para aquela primeira cena que a gente viu do Cobb sendo tirado na praia, levado até o velho Saito, e aqui a gente percebe o que está acontecendo, é o Cobb encontrando o Saito no limbo. Quando o Cobb ficou no limbo e voltou lá na primeira camada para depois voltar para o limbo, se passaram incontáveis anos na vida do Saito. Então no próprio limbo dele, ele criou aquele prédio, aquela situação, ele envelheceu lá e agora o Cobb chega lá jovem, avisando ele de que ele tem que acordar, que o mundo que ele viveu ali não é de verdade. Uma coisa que um dia já soube, que este mundo não é real. Pra me convencer a honrar o nosso acordo. Nesse momento, o filme volta lá pro avião. A gente vê o Fisher acordado, a gente vê toda a gangue acordada e a gente vê o Cobb e o Saito acordando também. E o Saito olha pro Cobb, dá uma balançadinha de cabeça, liga lá pro cara que ele tem o contato das costas quentes. Fala, o deputado! Ô, libera lá o nosso amiguinho, tá? O nosso amiguinho fez o trabalho dele, pode limpar a ficha dele. E aí começa a tocar Time, do Hans Zimmer, que a gente nem citou ainda a trilha sonora desse filme, que é foda pra caralho! Braba. Começa a tocar Time aqui, ele chegando no aeroporto, o Cobb meio receoso se ele vai conseguir passar pela imigração ou não, afinal ele tem aquelas pendências e ele consegue passar. A ligação do Saito era poderosa. Seja bem-vindo, Sr. Cobb. E aí a gente vê o Cobb chegando até a casa do sogro dele, personagem lá do Michael Caine, e o cidadão o leva até os seus filhos. E aí tem esse momento em que o Cobb finalmente chega nas crianças, elas se viram e ele consegue ver o rosto delas, representando também a maneira como esse personagem conseguiu superar os traumas do seu passado. Finalmente ele se livrou daquela culpa da Mol, agora ele consegue de fato aproveitar essas crianças pessoalmente e também, mentalmente. E que falta faz um terapeuta, né? Vejam quem chegou. Oi, crianças! Como vocês estão? Ele vai abraçar os filhos, pega o peão, joga na mesa só pra ter certeza que ele não tá sonhando, né? O peão fica girando enquanto ele vai abraçar. O peão dá uma lançadinha, uma tripicadinha pro lado e entra os créditos do filme. E esse final aberto é o motivo que faz com que muita gente não goste desse filme, porque investiu muitas horas aqui, muito tempo, e no fim das contas nem sabe se o que o cara viveu é real ou não é, entendeu? Porque o filme deixa aberto pra sua interpretação. Pra mim, fica meio claro de que, tipo assim, o que o filme quer passar é de que ele está na realidade e agora ele conseguiu realmente passar por esse problema. É como se fosse um final feliz realmente. E o lance do peão é mais pra brincar com a sugestão de ele ficou tanto tempo sem saber o que era a realidade ou não. Na verdade, a esposa dele passou por isso, então é um pesar na vida dele, brinca com esse conceito e aí faz as pessoas também se perguntarem. Mas o efeito que teve nas pessoas foi justamente incentivar os debates. Era verdade? Não era verdade? Ele ficou lá pra sempre no limbo, ele criou essa própria realidade onde ele vê os filhos, porque tem muitos momentos que realmente levam a crer que é isso. Porque, por exemplo, quando ele olha as crianças, elas estão aparentemente com a mesma idade do que ele lembrava delas e com a mesma roupa de que ele lembrava delas. Então será que não é ele projetando isso? Você pode interpretar do jeito que quiser, fato é que esse final maravilhoso, cara, que bom que ele deixou o peão rodando, porque se o peão caísse de vez, o peão dá até uma balançadinha, entendeu? Que é pra tu pensar assim, opa, eu acho que isso aqui é realidade. Até porque assim,
assim, ó, de verdade, se for sonho ou não e o peão não avisaria isso. Porque, como eles falam, o peão nem era dele, o peão era da mulher dele. Esse peão podia estar viciado. Não seria um totem tão confiável assim, tá ligado? Eu gosto muito porque pra mim é sobre superar o trauma do lance da morte da mulher. Pra mim esse é o ouro de A Origem, não é o cara entrando no sonho. É a história do Cobb com a esposa dele que eu acho incrível e magistralmente interpretada pelo Leonardo DiCaprio. Então eu adoro esse final. E a trilha do Hans Zimmer tá no talo já. Tá uma loucura, porque é maravilhosa também. Ah, só uma coisa, a gente nem falou, né? Mas o tema que é o tam, 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 é a música da Edith Piaf bem lentinha, que brinca com o tempo de dilatação temporal. Olha que coisa foda! Vale lembrar que alguns anos depois, Christopher Nolan e Hans Zimmer fizeram o filme Interestelar, que também tem um tema que brinca com esse lance do tempo, que é aquele lá do planeta de água, que as batidas representam não sei quanto tempo que se passou no planeta. Então assim, ó, começou aqui, eles foram desenvolvendo e lá trouxeram mais uma pedrada no mesmo estilo. A Origem custou 160 milhões e parece que custou mais, tá? Pra ser sincero, que esse filme aqui é um blockbuster de respeito. O pessoal investiu mais 100 milhões ali no marketing e ele faturou 840, que é uma grana poderosíssima, tá? Filme de 2h30, filme que não é assim tão convencional quanto um Velozes e Furiosos, mas fez dinheiro, né? É um filme que também foi muito bem recebido pelas críticas e hoje, em um site conhecido, que é o IMDb, ele tá entre os mais bem avaliados de todos os tempos. Fato é que esse daqui, cara, eu adoro assistir um blockbuster assim, que é feito com efeitos práticos, que tem uma ideia que, beleza, você pode falar, mas Páprica tem muita coisa parecida. Páprica tem a Máquina dos Sonhos, Páprica tem uma ou duas cenas, mas esse filme tem uma história original, na minha opinião. Eu gosto disso e eu acho que ele tem várias cenas grandiosas, sabe? E que também são engrandecidas por uma trilha sonora muito boa. Eu acho um filmaço, um blockbuster maravilhoso. Tem seus problemas. Pra mim, o primeiro ato do filme tá cheio de diálogo muito meia boca, que dá pra ver que foi o Christopher Nolan que escreveu. São os diálogos assim, cara, não são humanos, e eu acho que tem muitos personagens no filme que não são humanos. Mas pra mim, isso não estraga em nada a minha experiência, porque as partes boas dele, elas destroem isso, na minha opinião. Graças a Deus que essas partes estão no início, e aí o final é muito melhor, entendeu? Assim, ele sobe demais. Assim, com certeza, revendo ele, depois de 10 anos sem ver, tem várias coisinhas que eu tinha esquecido que realmente incomodam um pouco. Alguns diálogos, algumas paradas um pouco óbvias ali, que ele fica repetindo. Tem uma presunção aqui ou ali que eu também acho meio tonto, tipo a parte do paradoxo, tá ligado? Tipo, pra mim ia ser um 10 de 10, tá? Mas pra mim agora pode ser um 9 de 10, que pra mim é uma puta nota, filmaço, um dos melhores do Nolan. E vou dizer uma coisa, Nolan, faz mais filme assim, cara, eu gostei do Oppenheimer, bom filme, tá? Mas faz uns bagulho diferente. Tipo Tenet? Não, assim não. A Origem é um filme top. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. A Origem tá no seu top 3 do Nolan? Cara, esse vídeo vai estar cheio de gente teorizando se era mentira, se não era, e vai ter umas informações muito legais, então deixa aqui seu comentário e depois acesse os links que estão na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e pro PeeWeeCast, o podcast do canal Peewee, que tá no YouTube e tá no Spotify e tá na sua mente e tá no seu sonho.